Olá, boa noite, boa noite. Em mais uma live, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre os meus mentorados, e eu vou ter uma live hoje especial com uma mentorada muito especial que tá aí entrando na minha vida há pouco tempo, e eu vou ter o prazer de estar apresentando ela para vocês. Bom, para quem não me conhece, sou a Simone Acaran, sou doutora em parapsicologia, trabalho também com atendimentos online e presenciais e migrei para mentoria, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de pessoas que não têm habilidade de lidar com os seus próprios funcionários, com seus próprios clientes, que não sabem lidar com o público. A mentoria, na verdade, eu tenho vários tipos de mentoria. Tem a mentoria 360, tenho a mentoria dos 7 pilares. E essas mentorias, elas podem ser num pacote inteiro, também como pode ser divididas, né? Essa live vai ficar gravada tanto no meu Insta, quanto no Clube de Negócios e também no da minha convidada, que vocês vão saber o nome dela daqui a pouquinho, quando ela já estiver pronta para entrar. Queria falar um pouquinho sobre mentoria. Muitas pessoas acreditam que já são aptas, já estão capazes de ser mentores de outras pessoas, mas não é bem por aí. A minha visão sobre essa parte, a minha visão sobre a mentoria, o que é a mentoria não é só você ter estudado, você estar qualificado, você estar ensinando uma pessoa. Por quê? Porque se a pessoa está te pagando por isso, isso é o seu dever. Mas a mentoria, quando ela é feita com amor e com respeito ao próximo, ela age totalmente diferente. Então, hoje eu quero estar mostrando para vocês como eu tenho a Mieiko também, que é a minha análise design, que fazem essas unhas maravilhosas que eu utilizo, que eu uso, né? Ela é a minha mentorada. Hoje também eu vou estar trazendo uma outra mentorada que tá aí se jogando, tá se lançando aí no mercado. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando você se torna mentora de uma pessoa, se você está apta a dizer para ela que ela está pronta e que o serviço dela está pronto para ser lançado no mercado, para estar no mercado, você precisa também dar oportunidade de passar pelo trabalho dela, né? Passar pelo trabalho dela, reconhecendo ela como profissional na tua vida, para você poder estar indicando ela para as pessoas. O porquê? Porque é muito fácil eu chegar numa mentorada e fazer a parte do desenvolvimento dela, fazer a parte do que ela para que ela seja, para que ela vá para frente e simplesmente não utilizar daquilo que eu estou mentorando ela. Então, para mim, funciona da seguinte maneira. Essa é a minha função de ter vindo ao mundo. Boa noite, pessoalzinho que tá entrando aí. Boa noite. Por favor, não esquece os papéis. Sim, não vamos esquecer, tá bom? Então, isso significa, ô Lucas, maravilhoso! Gente, é maravilhoso estar aqui com vocês, né, Lucas? Então, quando a gente fala de mentoria, os meus mentorados, eu dou a mão a eles, eu estou com eles, eu preparo o caminho para eles estar lá. E eu sou, primeiro eles têm que passar, eu me torno cliente deles,
para mim saber como que eles vão estar tratando outras pessoas, como eles vão tratar outras pessoas. Por quê? Porque o orgulho de tudo isso é que a minha mentorada, ela vai levar o meu nome. E o sucesso da minha mentorada é o meu sucesso. Então, eu sempre falo isso para as minhas mentoradas, seu sucesso é meu sucesso. Então, mas nada mais do que justo, né? É você passar pelo processo junto com a pessoa, porque se eu tô preparando essa pessoa para ela se divulgar ao mundo, para ela estar ao mundo, é porque eu acredito no trabalho dela e eu acredito no potencial dela. E se eu acredito no trabalho dela, se eu acredito no potencial dela, eu vou experimentar isso na minha vida. Eu vou querer estar com essa parte na minha vida. Eu sei que eu sou um pouco acelerada, eu sou um pouco muito rápida. Eu sempre falo para os meus mentorados, se eu entrei na tua vida é para uma grande virada. Nós estamos aí para uma grande virada e quem pega, pega. Quem não pega, não pega. Então, é maravilhoso. E hoje eu quero ter o prazer de falar para vocês, de trazer para vocês uma moça linda, que entrou na minha vida faz pouco tempo, mas já tá fazendo uma grande diferença. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre minha parte, um pouquinho mais sobre a minha particularidade, assim, coisas que eu não expunha antes, mas hoje eu acho necessário, porque essas meninas são minhas mentoradas, como a Mieiko também então eu tô sempre fazendo a propaganda das unhas delas, para incentivá-las. Também no caso da minha mentorada de hoje, que ela vai estar ali, vocês vão entender o que tá por trás de todo esse novo visual meu que eu estou apresentando, né? Aí, que eu acredito que é só o comecinho. Então, o que falar sobre essa moça linda? Ela é maravilhosa. Ela é simplesmente maravilhosa. É uma pessoa assim que entrou na minha vida para somar, né? E o mais interessante é que o mais interessante de tudo isso é que a gente acredita que a gente sempre entende de tudo, que a gente sempre entende de todas as coisas, mas na realidade, né? Na realidade de tudo isso, a gente tá sempre precisando ali de algo para mudar, para ter algo ali que seja muito mais, né? Interessante para todos nós, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, sou libriana, então você imagina, sou uma mulher de quase 1,80 m, mas eu gosto muito, sou muito delicada, gosto muito da parte, sou bem vaidosa, mas o que me levou a estar procurando a mudar, né? E tá com uma profissional. Tô fazendo uma transição de carreira, vou continuar, sim, trabalhando na parte da parapsicologia, na parte das mentorias, vou clinicar, mas hoje eu tô mais como professora, onde eu tô formando terapeutas, e tô na parte da mentoria, mas veio um presentinho aí pra gente, que é o podcast. Então, essa transição, ela foi assim, no começo eu tava um pouco assustada, mas aceitei de bom grado. Então, estamos aí no podcast, o Pulo da Gata, Segredos Revelados. O que significa o Pulo da Gata? Porque realmente, eu me acho uma gata e é um pulo assim, genial que está se dando na minha vida. E Segredos Revelados é porque todos os meus convidados, no final do podcast, eu vou estar perguntando para eles qual é o segredo que eles podem estar deixando para mudar
na vida de outras pessoas. Então, eu espero contar com o apoio de vocês. Quem não conhece o meu canal ainda, temos um canal no YouTube, o link está na bio, né? Quem quiser tá nos curtindo, compartilhando, né? Mandando para os amigos, eu ficarei muito feliz, agradeço de coração, né? Tem um João Paulo Souza, olá, doutora Simone, olá, boa noite, né? Então, assim, quem quiser tá também nos patrocinando, a gente tá aceitando. Quem quiser, na verdade, o podcast, ele tá sendo criado para empreendedores, que além de empreendedores, eu sempre falo para eles, ó, os seus vídeos vão para lá e eu tenho o prazer de fazer as entrevistas, mas vocês curtem, vocês compartilham, vocês colocam o arroba de vocês lá para que as pessoas possam estar encontrando a loja de vocês, encontrando. Para isso é o podcast, é para trazer muita novidade e para ajudar as pessoas. Então, quem quiser estar nos apoiando aí, eu tenho apoio sim de alguns empresários que estão nos apoiando e assim, mas todas as ajudas são bem-vindas, até mesmo as pessoas que entendem mais do assunto, porque eu e a minha equipe, a gente tá patinando, mas a gente tá patinando com muito amor, com muito carinho, porque eu acredito que tudo começa-se do zero e eu nunca vou perder essa humildade. Hoje eu estava conversando com a minha administradora e eu estava falando para ela que como assim, a gente, olha lá, muito obrigado. Então, isso significa que quando a gente tá, não importa, as pessoas hoje em dia, elas se transformam muito, elas começam a ganhar dinheiro e elas esquecem de onde que elas veio, elas esquecem das pessoas que ajudaram elas e muitas vezes as pessoas precisam entender. Hoje eu ouvi de um dos empresários que me apoia e ele disse para mim que o que ele mais gosta é a minha maneira de conversar com todo tipo de pessoa, a minha humildade, a minha simplicidade de estar disposta a ouvir. Que, na verdade, por você cuidar e ter amor pelas pessoas, você precisa ter isso. Não que eu não seja uma mulher ambiciosa e que eu não lute por aquilo que eu quero e que eu não trabalho por aquilo que eu desejo. Sim, faço isso. Mas eu acredito muito que as pessoas, hoje em dia, elas se iludem muito com coisas que não são verdadeiras e precisa, né? Nós precisamos acreditar realmente e ser humilde para começar desde ali do início, porque tudo começa do início, né? Aquilo que vai muito alto, muito rápido, cai. E vocês, e uma coisa que eu quero deixar bem específico para vocês, eu sou doutora em parapsicologia. Então, eu acredito que na nossa vida a gente sempre tem um grande processo. Existem pessoas que vêm num processo muito mais rápido e tem pessoas que são trabalhadas literalmente pela espiritualidade. Mas uma coisa eu garanto para vocês, quando o sucesso ele está predestinado pra gente, ele chega na hora certa e no momento certo. Bom, gente, vou chamar a minha convidada, porque é um mistério, e a gente vai poder estar batendo um papo aí com vocês. As perguntas que vocês estão deixando aí, eu vou estar respondendo. As perguntas que vocês estiverem deixando para ela, ela também vai estar respondendo no final, tá? Se tiver algumas perguntas, eu vou estar seguindo para a gente poder estar respondendo essas perguntas no final, tá bom? Essa live vai para o YouTube também, ela vai em formato de podcast para o YouTube e eu vou estar chamando a minha convidada. Aí vocês vão entender muitas coisas. Uma coisa que eu digo para vocês: nunca pare de investir em vocês. Tem pessoas que acreditam que já sabe tudo e que ela investe. Eu gosto de investir em mim. Por que eu gosto de investir em mim? E eu não fico procurando, gente.
muitas vezes a gente se engana quando a gente procura alguém que está tão lá em cima, tão acima de você, para te mentorar, para fazer algo, mas a pessoa não vai nem entender qual é a sua realidade de vida, o que que você está fazendo. Então, é, é melhor fazer escolhas corretas, diretas, que você possa estar bem. Por isso que, assim, os meus mentorados, eu tomei essa decisão que a partir desse ano, que os meus mentorados, os meus alunos, eles teriam prioridades na minha vida e é o que eu estou fazendo. E tem novidades por aí, gente, que tem novidades por aí. Fui convidada para no mês que vem estar participando de um evento e assim, fiquei muito honrada com esse convite. Logo, logo eu vou ficar responsável por todas as lives que vai ter, que vai sair com patrocinadores, o pessoal que vai estar participando lá. E vem novidades por aí, tá bom? Mas vocês não esquecem, na minha bio está o Pulo da Gata Segredos Revelados. Esses que são novos que estão entrando aí, vai lá e dá uma forcinha pra gente. Bom, gente, vamos lá? Vou chamar a minha convidada de hoje, tá bom? Vou chamar a minha convidada de hoje, vocês vão estar conhecendo ela. Não falei nada sobre ela, vou falar quando ela se revelar quem é, tá bom? Boa noite! Boa noite, Simone. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. É um prazer te receber aqui, é um prazer ter você como minha mentorada e agora dizer para o público, né, o que você é na minha vida. Mas antes disso, eu quero perguntar para você, quem é você? Se apresenta, fala sobre você, minha linda. Boa noite, gente. Eu sou a Paula Hanaoka. Eu tenho 25 anos, moro aqui no Japão. Tenho um bebezinho de 3 aninhos, sou casada e estou esperando mais um bebê. Tô com 7 meses de gestação. Daqui 2 mesinhos eu já ganho meu bebezinho. E também eu sou estrategista de imagem. Eu sou estrategista de imagem da Simone. Gente, para mim é maravilhoso, porque assim, eu confesso para você, Paula, que uns 3 anos atrás, eu acredito que uns 3 ou quase 4 anos atrás, eu comprei pela internet e eu achava que aquilo ia fazer uma diferença na minha vida e não fez diferença nenhuma, porque eu acho que já não era no momento e eu não entendia. Por ser algo que era online, eu não tinha essa conexão que eu tive com você de poder sentir, de poder entender. Eu quero dizer que eu sou sua fã. Teu sucesso é meu sucesso. E assim, foi um prazer naquele evento estar te conhecendo, entendendo. E foi maravilhoso a minha primeira, vamos se chamar de sessão. Se eu falei errado, você me corrige, porque deve ter outros termos, né, que eu não entendo, mas eu quero que você explique melhor um pouquinho o que é realmente essa sua profissão, no que ela pode ajudar na vida de outras mulheres, porque na minha tá vendo essa diferença maravilhosa aqui, né? Então, Já era maravilhosa, agora vai ficar mais ainda. obrigada. Ai, Simone. Então vamos lá. Essa minha profissão, a estratégia de imagem, ela é um pouco nova aqui no Japão, principalmente. Então é um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar explicar assim detalhadamente para vocês conseguirem entender. Ela tá, na verdade, ela tá gatinhando aqui no Japão, é um bebezinho aqui no Japão, mas como tá nascendo muito empreendedora, então tá nascendo bastante estrategista de imagem ou consultora de imagem também. E também tem o visagismo, que eu também faço, que a nossa primeira sessão que você falou foi o visagismo, né? Entendendo um pouquinho melhor das suas características faciais. E assim, o que que é o visagismo?
né? Pelas suas características faciais, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre os seus temperamentos e comportamentos, né? Foi o que a gente fez e evoluir esses temperamentos. Né? Através dessas características, a gente pontua o temperamento, encontra o temperamento e a gente pode evoluir os seus temperamentos para, assim, também evoluir o comportamento. E aí tem a parte da imagem, que é o visagismo completo, né? Que é a roupa, os tecidos, é a análise do seu corpo, análise das cores que mais te valorizam. Então, eu cuido da imagem e o posicionamento da mulher. Para que isso serve, gente? Para elevar a autoestima da mulher, para a mulher se reencontrar, porque assim como eu, acredito que tem várias outras mulheres no mundo, depois da maternidade, a gente acaba se desconectando, a gente acaba se perdendo da gente mesmo e olha só para o nosso bebê, ou até mesmo dona de casa, olha para o marido e esquece de quem ela é. E quando vai se olhar no espelho de novo, fala: Nossa, cadê? Quem que eu sou? Né? Eu Pode falar? eu sinceramente, eu fiquei encantada com a minha primeira. Eu não imaginava por eu fazer leitura energética, eu fiquei assim maravilhada com a leitura que você fez de mim. Eu falava, gente, quem contou tudo isso para ela? Quem contou? Então, eu fiquei muito encantada porque assim, as pessoas acreditam que você coloca uma roupa bonita, mas muitas vezes você pode estar arrumada num lugar errado, com uma roupa que não está combinando. Tá tudo bem se você está confortável, mas eu acredito que para passar realmente o que você está sentindo por dentro de você, e até mesmo que eu ouvi da nossa amiga da Lígia, que ela falou assim: Meu, tem dia que a gente não tá feliz, tem dia que a gente não quer se arrumar. Mas se a gente tem uma estrategista de imagem, é como se na nossa mente, para mim e para ela, no caso, é tipo assim: não, a gente tem um compromisso com a gente. Então, eu tenho um compromisso com a minha imagem. O que que eu quero? Eu quero ir lá no mercado, mas o que que eu quero que as pessoas vejam? O que que eu quero estar passando? Então, isso para mim veio assim como realmente como presente, presente de entender o momento que eu estou vivendo e que eu não conseguia estar entendendo. Porque eu não conseguia entender por que que agora eu quero passar um batom dessa cor? Por que que agora eu estou mais disposta a malhar, estou mais disposta a ficar bonita? Por que que agora? Então, depois que a gente começou, eu falei, meu, tem tudo a ver. Depois da leitura, eu falei, tem tudo a ver, é o meu momento, é a minha hora, né? Tem. Tem, você disse tudo, porque conforme a nossa mudança interna acontece, algo dentro da gente, na carreira, né? Uma mudança na carreira acontece, uma mudança em casa, até separação também de relacionamentos. Algo quando acontece dentro da gente, a gente quer externalizar isso e é automático. E às vezes a gente faz isso e nem sabe, né? A maioria das pessoas se vestem assim e não sabe o que que transmite, não sabe a mensagem que aquela roupa comunica, não só a roupa também como o cabelo, a maquiagem, então é tudo. A sua imagem ela comunica uma mensagem. É aquela que eu sempre falo, quando a gente vai no mercado comprar uma latinha de leite condensado para fazer aquele brigadeiro bem gostoso que a gente tá com vontade de comer em casa. A gente vai no mercado e olha pra latinha. A gente vai na latinha mais bonita, aquela amassadinha que tem, é o mesmo Né? valor. A gente sabe que não danificou nada por dentro do leite condensado, mas a gente escolhe a latinha bonita, a que não tá amassada, né? Então isso é totalmente inconsciente, né? A gente julga as coisas através da visão. Primeiro vem a sua imagem, o mundo te reconhece primeiro através da sua imagem. Então, isso aqui é muito importante, é muito legal. É desde assim dos primitivos lá atrás, a gente tá aqui hoje, a nossa espécie tá aqui hoje, porque a gente soube julgar, a gente soube ver um leão e correr.
ver que aquilo era ameaçador, aqueles dentes afiados era ameaçador e a gente correu pra longe pra não ser a presa, né? Então, assim, a gente julga a imagem em si. Não adianta falar que não julga, porque a gente Uhum. julga. Então, quando você, a mulher, sabe o que que ela quer transmitir, sabe a intenção daquela imagem, sabe a intenção de cada elemento que coloca na sua imagem, é um autoconhecimento, assim, muito libertador. Eu encaro dessa forma. É um autoconhecimento realmente de quem você é, do seu momento, como você falou, o que que tá passando dentro de você para as coisas mudar aqui fora e realmente você transmitir aquilo que está aqui dentro, né? A sua essência. Então é muito mágico, assim, depois que você entende que não é apenas roupa, que não é apenas, né, uma moda, uma roupa diferente que você vai comprar hoje. Não. É totalmente conectado com o seu interno. Com certeza. Você sabe, Paula, que nesse final de semana foi assim, eu fui fazer parte de uma feira e foi, foi muito gratificante ver as pessoas olharem e elas perguntarem para mim: o que que mudou? Você emagreceu? O que que tá mudando? E aí eu falava para a pessoa: o quê? Na imagem, eu tenho uma estrategista de imagem. Agora, aí a pessoa fala: mas isso muda? Eu falei: muda muito, muda a minha postura, muda a maneira de eu ver o mundo, muda a maneira do que eu quero passar para o mundo. Hoje eu não saio mais à rua tipo, eu vou passar qualquer coisa. Não, o que que eu quero? Como eu quero? Porque na parte da psicologia, da parapsicologia, a gente entende assim: você escolhe como você quer que o mundo te veja, mas assim, isso é muito mais profundo quando você traz isso para a sua área de trabalho e junta com essa parte do interno para o externo, você consegue realmente entender o que, que significa isso. Hoje eu escolho o que eu quero mostrar para o mundo, mas não uma coisa desordem, desorganizada. Com o seu trabalho, eu estou aprendendo a colocar aquilo, a jogar no mundo exatamente a imagem que eu quero vender para o mundo, que eu quero passar para o mundo. Mas não é algo que é falso, não é algo que é só fora, ele é dentro, né? Aquela leitura, ela mexeu literalmente assim com o meu poder feminino. Aí, como se diz, né? Como a Laila fala, né? Não, você sempre foi meia fresca, meia feminina, mas agora você tá muito mais, né? Tá meia chatinha. E eu dou risada porque assim, mexeu, mas mexeu por quê? Porque eu acredito assim que foi uma leitura tão completa da minha pessoa, algo particular meu que só eu, não tinha ninguém. E você entrou em áreas que para a gente ir num psicólogo, para a gente ir numa terapeuta, a gente precisa permitir que o terapeuta mexa nessa área. E você, numa leitura ali, você mexeu e eu falei, uau, que legal, que impressionante. Aí eu falei, como? Parece alguém contou, tem alguém soprando? Não, ela estava lendo, é um estudo, é uma ciência. Eu olho para mim hoje, eu falo, eu quero que muitas mulheres passem por esse momento, por esse prazer, para sentir isso, para ter isso na vida, né? Para mudar isso, né? É incrível, né, Simone? Essa parte, assim, do meu trabalho, assim, o visagismo é a parte que eu mais me identifiquei, porque realmente é o que você falou, é uma ciência. E, assim, é verdade quando a gente fala assim, você quer se conhecer? Principalmente a juventude, né, de hoje em dia, eu falo juventude, mas eu tô dentro um pouco disso. É minha geração. Estão totalmente sem identidade, não sabe quem são. Então, eu sempre falo para quem eu posso assim, você quer se conhecer? Se olha no espelho, que você vai ver, se conhecer, não tem como fugir.
Mas o mais mágico disso tudo é que você pode evoluir as suas características, né? Então tem coisa dentro da gente, tem coisa que o nosso rosto carrega que talvez podem ser traumas também vividos lá atrás, Uhum. mas você sabe que você pode evoluir tudo isso. E é muito mágico porque cada detalhe do seu rosto diz quem é você. Cada detalhe, a sobrancelha, os olhos, a boca. Tipo assim, Deus colocou você no mundo já com esse propósito. E ele tá na sua cara, entendeu? Deus fez. É como. É sempre é um ditado, eu até esqueci o ditado, mas eu vou lembrar ele aqui só por cima para vocês. Mas assim, Deus colocou um espírito de uma pomba na pomba. A forma é totalmente coerente com a função dessa pomba no mundo. A forma dela, as asinhas, e assim somos nós. Cada detalhe já foi Deus que colocou aqui na gente. Com a nossa função para cada detalhe do nosso rosto. Então, tem gente que tem a bocona mais grande, aberta, que nem a Simone, esse sorriso maravilhoso. É por uma função, tem um propósito, né? E Aham. tem gente também que tem uma boca mais fechadinha, com os lábios mais fininhos por um propósito também. Essa pessoa talvez tem gente com testão igual eu. Gente assim, gente, pensa demais, pensa demais. Pensa demais. Só que ainda bem que eu vejo que esse nariz assim bem grande, que daí significa um pouco de atitude, externalizar isso aqui pra fora. Senão ficava como pensando, só pensando, só pensando. Então, é leitura facial, é muito legal. É muito legal essa parte toda. E assim, ajuda demais na hora de vestir essa mulher. E assim, tem a epigenética também, que eu já vou entrando no assunto aqui. Se eu estiver falando demais, você já fala para me parar. Aí, Não, tá bom, tá ótimo. Vamos entender mais, vamos, isso é muito bom. ah, Laila, eu tenho testa grande. Então, Laila, testa grande quer dizer que a gente. Depende da testa também. Se for aquela muito reta, assim, ó, quer dizer que a gente pensa bem profunda, assim, ó. A testa reta, ela significa, assim, mais por cima. Eu tenho que ler, lógico, as outras características do rosto, mas é mais por cima. A testa reta, ela, assim, quer dizer que ela pensa, só que ela age. Agora, uma testa, assim, mais redonda, igual a minha, que entra, assim, ó, se deixar, fica pensando demais. Pensa demais e não age muito. Então, assim, tem que tomar cuidado. E quando a gente entende isso, é legal, porque a gente pode usar. Aí que entra a epigenética. A gente usa maquiagem, a gente usa cabelo, a gente usa, por exemplo, o cabelo, eu vou falar. Eu deixei essa franja assim, ó, um pouco mais assim, pra mim ver menos essa testa. Por quê? Porque daí eu não vou pensar tanto, eu vou diminuir a testa. E assim é até na harmonia da beleza. Quem normalmente tem a testa grande costuma colocar o cabelo, fazer uma franjinha para esconder, né? Esse testão. Mas nem sabe que tem algo por trás, E que tem é algo por trás, que é muito interessante, né? muito interessante. Porque aí vem a epigenética. Epigenética é tudo que a gente vê no fora influencia no nosso dentro. Então, o que que acontece? Se eu sou uma pessoa que quero trazer mais emoção para as pessoas, a zona do olho, aqui do olhar, que nem eu também tenho um olho muito grande, eu gosto de trazer mais emoção para as pessoas. E se essa pessoa, por exemplo, uma mulher, ela tem a testa muito grande e o olho muito pequenininho, menos expressivo, quer dizer que essa mulher, ela sente menos. E ela quer sentir e transmitir mais emoção. Aí o que que dá pra gente fazer? A gente aqui, ó, faz uma franjinha para dar uma escondidinha na testa. A gente elimina um pouco da razão, do pensar, pensar muito, muito racional e traz mais emoção aqui para essa mulher. A epigenética, quando essa mulher se olha no espelho, ela vai se enxergar daquela forma. Então vai mudar automaticamente o interno dela. É o que muito acontece quando as pessoas fazem procedimento estético e não tem nem noção do que está fazendo no rosto dela. E aí acaba acontecendo o quê? Tendo depressão, tendo alguns distúrbios. Porque muita gente é assim.
Tava uma febre de colocar bocão. Ainda tá, colocar bocão na mulher. O que que significa colocar bocão? É você se comunicar muito igual você, é você falar bastante com as pessoas, né? É aquela pessoa gulosa, aquela pessoa que tem sede de conversar com as pessoas, de conviver com pessoas. Só que aí o que que Verdade. acontece? Não, olha lá. Aí o que que acontece? Essa mulher que coloca bocão, ela é introspectiva, ela não gosta de falar muito e ela não gosta muito desse tato, né? Dessa comunicação com as pessoas. E automaticamente, quando ela coloca bocão, ela vai dar liberdade, porque como eu já te falei, a gente julga as coisas e o nosso inconsciente, ele lê os símbolos. Então Uhum. as pessoas vêm se comunicar mais, é onde as pessoas vão falar mais com essa mulher e ela vai cada vez assim, ó, se sentindo mais pressionada, se escondendo mais. Então é onde acontece a confusão da imagem com dentro. Então é muito legal, é muito mágico. Mas se você deixar, eu vou ficar falando a noite inteira aqui. Isso é maravilhoso. Você sabe, Paula, que eu vejo algumas coisas na área da sua profissão, e assim, as únicas coisas que eu mais vejo, que hoje em dia o pessoal fala, o seu tom de pele combina com essa cor. Então, quando eu te conheci, que eu falei para lá, ela falei, Sá, olha o que essa menina faz. Aí ela falou, por quê? Ela falou assim, ela faz. Aí eu olhei e falei, mas não é aquela coisa lá também, né? Eu fiquei encantada, depois eu falei para ela, mas ela não só vai fazer para mim só para saber a cor que combina com o meu tom de pele, ou se o sapato tá combinando com a minha bolsa. Eu ainda falei para ela, brinquei com ela, falei, eu sou libriana, então eu sou autenticamente charmosa, bonita, elegante, né? E ela começou a dar risada. Aí eu falei para ela, mas depois que eu conheci, que, que nós conversamos, tirou aquela coisa de que as pessoas acreditam que é só a coloração. E não é só isso, né, Paula? Não. Não é só isso, isso é só assim, é o que a maioria das estrategistas de imagem fazem mais para chamar atenção. Quando vocês veem vídeos na internet da coloração pessoal, é legal você fazer vídeo porque assim, você vê no espelho o que acontece, a mudança que acontece na pessoa. Mas é muito mais profundo que isso. E sim, tem um valor sim a coloração pessoal, que é realmente saber, né, as suas cores, as cores que mais valorizam a sua beleza natural. Mas também não é só isso dentro da coloração pessoal. E a coloração pessoal tem muita gente que acha que, ai, nossa, então vou poder, a minha vida inteira eu vou ter que usar apenas uma paleta de cor. A paleta que ela decidir lá pra mim eu vou usar. Não, a coloração pessoal ela não pode de jeito nenhum te colocar numa caixinha, te aprisionar. A coloração pessoal é mais para te libertar, é mais para autoconhecimento, né? Eu sempre falo para as meninas, às vezes já aconteceu sim das meninas passarem pela coloração pessoal e falar assim: "Nossa, mas eu tô perdida nas minhas cores novas, porque assim, eu nunca usei, é tudo novo para mim". Aí eu pego e falo assim pra ela, ó, não se preocupa, continua usando as cores que você gosta, mas tenta o quê? Tenta encaixar as cores que mais te valorizam na sua maquiagem, no seu cabelo, porque fica aqui, ó, é a moldura do seu rosto, então é onde vai mais refletir luz. O resto, que é a roupa e acessório, você deixa a roupa e o acessório que você gosta. Não pode te aprisionar, porque senão já fica desconfortável, já fica aquela coisa chata. Tá Não é vendo que legal. legal? Essa explicação, ela é tão profunda e tão libertadora que, assim, tira muitas pessoas como eu, que de certa maneira eu achava interessante, mas eu ficava imaginando, eu falava, gente, mas eu amo fazer compra, eu amo meu guarda-roupa, eu amo minhas roupas organizadas, eu amo isso. E, no entanto, é que é uma coisa tão assim que no caso eu e a Laila, como somos muito mais próximas, eu falo para ela, não, eu vou para você, eu compro, eu escolho, sabe? Por quê? Porque assim é algo que eu gosto muito, mas entender da maneira como você está falando realmente é muito libertador, porque eu realmente
Eu falo, eu sou uma pessoa que eu gosto de cores. Então, e como eu falei lá no início para você, eu falei, meu Deus, que vê que ela vai falar que eu gosto, que é para mim usar creme, bege. Isso para mim não é cor. Eu não gosto muito nem do branco, né? Porque para mim não é cor. E aí, quando você falou, não, não, não funciona assim. Aí eu falei, então, que legal. Então, aí mudou, virou toda uma chavinha daquilo de que eu acreditava que, assim, nossa, eu acreditava em algo que era totalmente fantasioso, que não era exatamente vamos se dizer, o que é o seu trabalho, né? Sim, eu acho que as pessoas ainda têm em mente o Esquadrão da Moda, né? Que aqueles dois iam lá na casa da mulher e jogava tudo fora, chegava lá na loja e dava tudo novo para ela. Ela saía da loja sem nem saber como usar, sem nem saber nada, gente, só piorava a situação. Mas não, não é assim. É realmente muito libertador. É assim, libertador até na hora das suas compras, porque, como eu falei, é um trabalho totalmente de desenvolvimento pessoal. É um trabalho de autoconhecimento. Então, a mulher que passa por isso, ela vai se conhecer, conhecer as suas cores, conhecer seu estilo, conhecer seu biotipo, que é o formato do rosto e também do corpo. Uma coisa bem legal também, tem os formatos do rosto, então tem o cabelo ideal para aquele formato do rosto, mas eu também não me prendo muito assim, ai, seu formato do rosto é tal, então o cabelo que vai te valorizar é tal. Não, eu gosto de trabalhar com a intencionalidade. Com a intenção mesmo, com a estratégia, o que que essa mulher quer comunicar? Ai, Paula, eu quero comunicar que eu sou mais feminina. Às vezes, já teve mulher que chegou pra mim e falou: não sei, eu tenho essa imagem assim, parece que eu tô cansada, não me cuido muito, não sou feminina. E aí a gente vai arrumar toda essa imagem para comunicar mais feminilidade, né, nessa mulher. E é muito louco também, porque eu fui fazer coloração pessoal em uma menina de novinha, 24 anos, eu acho, da minha idade, mais ou menos, 23 anos. E ela era uma mulher assim, era uma mulher já que se vestia de preto, gostava de se vestir de preto, bem metal assim, sabe, bem agressiva. E aí a gente fez a coloração dela e deu uma verão claro, que é assim, são cores assim totalmente femininas. São cor de rosinha, bem bebê, aquele azul bem bebê, lindas, cores lindas, feminina. E eu peguei e falei pra ela assim: "Nossa, olha que engraçado, né?" Aí ela ficou assim: "Paula, e agora? O que que eu vou fazer com o meu guarda-roupa que só tem preto, marrom?" Branco, roxo, cores mais escuras. Eu falei, nossa, mas o seu rosto, ele já diz que você é muito feminina. Por que será que você tá se vestindo dessa forma? E aí foi onde que ela se abriu para mim e contou um pouco da história dela e a vida obrigou ela a se vestir daquela forma mais agressiva, mas talvez mais masculino. A vida obrigou ela a se impor daquele jeito mais masculino e agressivo. Aí eu falei assim, pois ela era noiva na época, ela tava noiva. Eu falei, pois é, agora a vida tá te obrigando a ser mulher, a ser feminina para sua próxima fase, seu Uhum. casamento. Então, assim, eu conto, eu me arrepio, porque assim, é aquilo que eu falei, o nosso corpo, o biotipo. Tem muita mulher que fica triste porque cada mulher tem o seu biotipo de corpo, né? Sim, Então, umas é mais assim, larguinha em cima, outras embaixo, né? Umas também é mais retinha, mas é o seu biotipo, é o biotipo que Deus escolheu para você ali, né? Então tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E também através das roupas, a gente equilibra essas proporções. Dá para equilibrar a proporção através de roupa, tecido, corte e até mesmo as cores. Então é uma junção assim, é uma junção bem mágica. bem, bem. Paula, e para homem também, você também trabalha com a parte masculina? Então, para homem agora não. Eu quero me manter mais no feminino, no momento.
Tá, é só para entender, tipo assim, mas e se eu vou, sou a tua cliente e eu peço umas dicas para você, tipo pro meu esposo, e esse você poderia também estar fazendo essas dicas, dar essas dicas, porque o que mais existe é casal esquisito, né? É que não se combinam em nada, mas se dão bem, tá tudo bem. Mas é que às vezes eu fico imaginando, eu sou uma mulher bem feminina, e assim, eu não me imaginaria com um homem que não fosse assim, que não tivesse ali a minha altura de roupa e tudo mais. Eu acho que eu me sentiria desconfortável do lado da pessoa. Sim, com certeza. Mas quando é para casal assim, eu trabalho também. Eu trabalhei meu marido, né? Eu não costumo, assim, somente o homem eu não atendo agora no momento. Mas quando é casal, dá pra atender, porque o casal eles vão se ver diferente. Então não tem como, assim, uma mulher passar por essa transformação e o marido não acompanhar. Os dois têm que estar junto, né? Os dois É, têm que estar junto. não O casal. adianta a mulher tá de Luiz XV, toda vestida no cetim, e o cara tá de bermudão e chinelo, né? Não adianta. Mas talvez para o homem, hoje em dia até que não, porque os homens são mais vaidosos, mas ainda tem aquele certo preconceito, né, do homem se arrumar e se ver diferente. Mas a gente tá querendo, tem que quebrar isso daí, porque é muito melhor quando você se cuida, né? Quando o Uhum. homem também se olha e se sente bem. Então, sim, para É que, casal, com certeza. na verdade, Paula, eu vejo assim, uma mulher, né, não são todas, tá? Não são todas, mas a mulher realmente que entende do marido, do relacionamento, como você falou, você trabalhou o seu esposo, uma mulher feminina, realmente, que tem os trajetos mais femininos, ela é cuidadosa com a aparência do marido, né? Ela não pensa só nela, né? Ela não pensa só ela estar bonita, né? Ela vai querer cuidar da aparência dele, vai querer cuidar dele, vai querer que esteja tudo em harmonia ali, né? Porque o contraste, às vezes, ele é gritante em alguns casos, né? Então, Sim. ali você vê que também aí o cara, ele também não sabe, porque ele fala, mas para que tanto? Precisa exagerar? Não consegue compreender que a mulher está gritando por uma mudança, que ela também, ela precisa disso, né? Ela precisa desse apoio. Tem bastante essas coisas também, não tem? Tem. Tem bastante. E é engraçado que o meu marido mesmo, por exemplo, quando ele foi difícil, mas ele permitiu, quando ele viu a mudança em mim, quando ele viu o resultado em mim, ele começou a me permitir que eu escolhesse as roupas dele na loja. E aí, até que chegou, eu sempre falava pra ele assim, ai, vamos, eu vou escolher uma roupa pra você. Aí ele, não, dá job, deixa. Eu tenho as roupas que eu gosto, eu já sei, não sei o quê. Aí tá. Aí eu falei, não, tá bom, não vou forçar ninguém, né? Aí quando eu comecei a realmente transmitir a transformação que tava se enrolando em mim, aí ele se permitiu. Aí teve um dia que a gente foi para um evento de moda, assim, e aí ele falou assim: tá, Paula, agora você pode escolher uma roupa para mim, vai, escolhe. Eu falei assim: tá bom, eu vou escolher uma roupa como eu te enxergo, como eu quero te enxergar. Né, um homem com postura de homem, né? Homem mesmo, porque às vezes o homem tem um posicionamento de menino, se veste como menino. E era o Uhum. caso dele, ele se vestia ainda como um menino. E aí eu falei pra ele, então tá, agora eu vou te vestir como um homem. E aí ele se olhou no espelho assim, ele falou, nossa! Ele mesmo pegou e falou assim, nossa, que diferença, Paula. E você não demorou nem 10 minutos pra escolher essas roupas pra mim? Como assim? Se fosse eu, nunca que eu ia enxergar essas roupas pra mim. Aí eu falei, pois é porque eu conheço também a imagem que você quer pra você.
eu entendo. E eu já fui assim, Simone, nem 5 minutos, já fui catando é essa, e vambora. E é a magia também da mulher. Quando você se conhece o suficiente, você vai no shopping, porque eu antigamente eu gastava coisa de 3 horas, 5 horas e não saía com nada da loja. Não gostava de nada. Hoje não. Hoje eu já sou certeira nas minhas escolhas. Então eu vou na loja, eu já pego o que eu quero e assim, realmente o que eu quero que vai valer a pena pra mim. Então você economiza tempo, dinheiro e foi o que ele mais achou assim super uau. Ele falou: "Paula, é isso mesmo. Olha só, eu tô vivendo diferente". E é engraçado que ele falou assim: "Eu nunca escolheria essas roupas pra mim. Eu Tá nunca me vendo? enxerguei dessa forma". E assim é a Uhum. mulher. Às vezes você vai, eu nunca escolheria essa roupa pra mim, Paulo. Mas assim, no espelho, se olhando, ela se vê diferente e ela gosta. Com certeza, isso é maravilhoso. Olha, eu tô encantada com o seu trabalho, tô realmente encantada. E assim, eu espero que muitas mulheres possam passar por esse processo que eu passei, que eu estou passando, que elas adquiram um pouquinho de tudo isso na vida delas, porque eu acredito que assim, 2025 é o ano das mulheres poderosas, é o nosso ano da gente estar aí fazendo essa grande virada aí. E por que não fazer uma virada não só de dentro para fora mesmo, de se encontrar, né? De procurar ali e encontrar, né? Isso, assim, faz muita diferença, né? No dia a dia. É, hoje eu vejo o quanto é gostoso. Tipo, você olhar assim, você falar, gente, mas eu tenho tanta roupa e eu não usava essas roupas. Por que não usava? Gente, porque é tão bom estar bonito, é tão bom sair bonito, é tão bom usar uma camisa bonita, é tão bom estar bem, melhorar a postura, se posicionar com a roupa. Nossa, é maravilhoso. Tá me fazendo um bem assim maravilhoso. E eu sou grata. Isso é muito maravilhoso. Então, é assim, para mim está sendo mais um aprendizado. Eu estou me permitindo a, a me olhar e deixar que alguém cuide de mim e que alguém faça, que alguém me enxergue com os olhos que eu não estava me enxergando. Isso para mim é muito, muito valoroso, é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. É maravilhoso. É uma transformação assim mesmo que a gente vê no espelho, né? Então, é muito chique, é maravilhoso demais. Né? Menina, a gente está chegando em mais uma hora de live. E eu vou te fazer duas perguntas, tá? Eu gostaria muito de que daqui para frente, eu sei que daqui 2 meses vai vir bebezinho, mas eu acredito que pelo seu histórico de vida, isso vai ser muito rápido. Depois dos 40 dias ali, a gente já volta ali. Mas eu queria te fazer um convite, porque eu acredito que o seu trabalho ele é maravilhoso. Eu queria estar te convidando para a gente ter vamos supor, uma vez por semana no podcast, no Pulo da Gata, tá te trazendo com novidades, com mais ensinamento, com mais apoio para as mulheres, com mais mostrando novidades para ela. E eu não queria que fosse uma coisa de tipo assim, uma live hoje e outra lá, porque eu acredito que assim, a constância, a gente vai poder estar ajudando outras mulheres, nem que seja um pouquinho, para aquelas mulheres que talvez hoje não tenham condições de estar contratando o seu trabalho, mas
ela vai se empenhando para isso, porque ali a gente vai falando na live. Se hoje não dá para você, vai ali, vai fazendo o seu porquinho e vai juntando ali para você ter tudo isso. Mas com todo esse seu conteúdo, com tudo isso que você sabe, eu acredito que um pouquinho falando, a gente vai poder estar ajudando outras mulheres. Então, eu queria fazer esse convite para você, para a gente ter semanalmente, como se fosse um programinha ali à noite, o horário da beleza, o horário de se conhecer, o horário da estrategista ali tá mudando. E se você aceita. Claro, com certeza. Para Ah, mim é uma honra você me dar esse espaço, com certeza. Maravilhosa. nossa, eu agradeço muito de coração. E Paula, diz para mim, como que faz para estar contratando o seu trabalho? Quais são as suas redes sociais? Quais são os meios de entrar em contato com você? Então, pode me mandar um direct, né, lá no Instagram mesmo, @paulahanaoka com o Camudo. E também de lá eu direciono sempre para o WhatsApp, que eu gosto de ter sempre um primeiro encontro com a pessoa para tirar todas as suas dúvidas e também encontrar o melhor trabalho para essa pessoa, né? Então é super personalizado. Eu não vou colocar nada nessa pessoa que não seja necessário no momento. Né? Eu não vou tratar nada nessa mulher que não seja necessário. Então é super personalizado o momento de vida dessa mulher, né? Então, é um trabalho super humanizado e respeitoso. Então, quem quiser, tiver interesse de perguntar qualquer coisa, me manda uma mensagem no Instagram mesmo e a gente já direciona uma conversa pro WhatsApp para se conhecer melhor. Que maravilha! Eu amei te receber aqui, eu amei, e assim, admiro muito a sua inteligência, a maneira que você fala, o trabalho que você está fazendo. Então, para mim, assim, foi um prazer maravilhoso estar com você. Eu vou deixar um tempinho aí para você agradecer as pessoas aí e para se despedir, tá bom? Tá bom, Simone. Bom, primeiramente eu queria agradecer a você. Obrigada pela essa oportunidade. É uma honra estar aqui com você. Cada dia mais conhecendo um pouquinho de você. Agora eu tô cuidando de você também, assim como você cuida de mim. Então, assim, que essa nossa conexão, ela, assim, seja para sempre real. Amém! Eu recebo. E obrigada a todo mundo, gente, que esteve aqui com a gente, fazendo perguntas. Eu acho assim que numa melhor a gente vai conseguir responder todo mundo, né, Simone? E estejam aqui sempre. Vamos ver o dia que a Simone vai reservar pra gente aí fazer essas lives, né? E estejam aqui sempre, porque aqui tem bastante conteúdo, tanto o meu quanto da Simone. A gente tem muito a agregar, né, pro autodesenvolvimento do pessoal, pro conhecimento, autoconhecimento do pessoal. E acredito que assim a gente só tem a agregar nesse mundo de hoje, né? E eu queria agradecer muito você, Simone. Obrigada. Obrigada Gratidão. você, menina. Foi um prazer te receber aqui. Falo menina de uma maneira bem carinhosa, porque assim é uma menina, né? E assim, obrigado por ter aceitado o meu convite. Vou estar definindo isso, vou estar te mandando no particular o dia que a gente vai estar começando. Eu acredito que já demos o start essa semana, semana que vem tem mais por aí. E eu recomendo, gente, que todas as pessoas que queiram tá passando, mesmo que você tá passando por uma transformação interna, e que você acha que você entende de moda, que você acha, porque o achismo, ele é muito grande na vida de todo mundo e todos nós, mas eu recomendo, porque você vai entender melhor e não vai correr o risco, porque uma coisa que eu quero dizer, assim, quando a gente sai de um relacionamento, quando a gente passa por uma dor muito grande, quando a gente passa por uma transformação, algo que nos transforma, a gente tem
99% de chance de descambar e 2% de chance de ser melhor e de mostrar o nosso melhor na vida. Então, o que eu recomendo, corre atrás dos 2% e vai ser melhor, vai fazer algo que seja melhor para nós, mas não perca essa oportunidade, porque a dor ela traz uma grande transformação. Mas o que que você vai fazer com essa transformação? É, a separação traz uma grande lição, mas o que que você vai fazer? O que que você quer mostrar para o mundo depois dessa separação? Eu quero um futuro, mas o que que você quer se mostrar? Estou numa transição de carreira, o que que você quer mostrar para o mundo de autoridade? E tá aí a Paula que pode estar ajudando num contexto maravilhoso. E também, se precisar do meu serviço como mentora, eu posso estar aí te ajudando também no lado pessoal para o desenvolvimento. Muito obrigado todo mundo que entrou. Como a Paula disse, a gente vai estar respondendo aí, ela também vai estar respondendo ali no direct, vai estar respondendo as mensagens. Se vocês quiserem fazer pergunta direto para ela, pode também estar fazendo aí, que ela vai estar respondendo. Mas a gente vai ter um programinha aí semanal, onde vocês podem trazer as dúvidas de vocês e colocar aí para ela poder estar respondendo. E eu acredito que vai ser muito bom. Então, eu agradeço a todos por ter entrado. Tem novidade, né, Paula? Porque vai sair o seu primeiro evento, né? Vai sair, se Deus quiser. É mesmo, a gente pode até convidar, né, essas pessoas, eu não sei de onde vocês são, mas venham pra cá prestigiar a gente, vai ser bem legal, Vai. né? Gente, essa faz parte, porque, Paula, quando a gente fala de mentoria, eu estava falando logo no início, né? Quando a gente fala de mentoria, as pessoas hoje em dia elas acreditam que porque elas estudaram ou porque elas têm um grau, elas podem se tornar mentoras e elas podem entrar na vida da pessoa, pegar uma quantidade de dinheiro, empurrar ela, posicionar ela, mostrar um monte de coisa lá no computador, vai, faz isso, isso, aquilo, mas na verdade isso é só, não é real. Então, para mim, a mentoria, ela é essa, é assim, é chegar e colocar a mão na vida da pessoa e já falar para ela, vamos partir para ação, e você saber como você, como a Mieiko, como meus outros mentorados, eles estão prontos para isso, né? Então, isso é maravilhoso. Então, essa é a grande diferença que eu vejo e que faz fazer muita diferença também. Gratidão, Com minha certeza. linda, Gratidão, Simone, muito obrigada. e tenha uma boa noite e até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite pra você e pra todo mundo. Beijão, gente, com Deus. Beijão, até semana que vem. Até semana que vem.